na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Bom, bem-vindos a mais um episódio especial do Tribuna no Ar. A gente está no mês do Outubro Rosa, gente. Hoje vamos falar sobre a saúde da mulher e o câncer de mama. Temas fundamentais para a conscientização e também para a nossa prevenção. E para esse bate-papo enriquecedor, eu tenho aqui um time incrível de convidadas. Eu vou apresentar uma por uma para o ouvinte e o nosso internauta conseguir também conhecer vocês. A Júlia Pessoa, que é da casa, jornalista e editora da Tribuna de Minas, está sempre com a gente aqui, né, Júlia? Sempre que posso. Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes. Bem-vinda. Olívia Campos, fisioterapeuta, especialista em oncologia, está aqui com a gente, Olívia. Obrigada pela companhia. Marília Milanes, psicóloga clínica, né, Marília? Esse momento também é importante você estar aqui com a gente. A gente vai ter muita coisa para falar também. Sim, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E a doutora Estela Laporte, que é mastologista, também está aqui para agregar em muito esse nosso bate-papo. Doutora Estela, obrigada, viu? Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. É isso, gente. Juntas nós vamos explorar, podemos cuidar melhor da nossa saúde, abordar temas importantíssimos sobre prevenção e apoiar umas às outras, né? Um time aqui de mulheres com uma experiência muito grande. Eu já começo batendo um papo com a nossa querida Júlia Pessoa, que é a nossa referência aqui também de resiliência, de superação e sem falar no profissionalismo da Júlia, né, gente? Ai, imagina, Cris. Prazer estar aqui. Fica à vontade, tá? E poder falar sobre câncer de mama, né? Para situar os ouvintes, né? Eu tive câncer de mama, fui diagnosticada com 35 anos, eu tô com 39 agora. E fiz o tratamento durante uns 2 anos por aí. E agora eu tô num período que se chama de remissão. Né, que é quando a gente não encontra mais sinal da doença, mas nos termos médicos eu não posso dizer, estou curada, mas eu não tenho mais nenhuma célula de câncer no meu corpo e tal. E é interessante pensar agora como comunicadora, né, como que é o impacto do câncer, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis quando você se vê com um diagnóstico como esse são faltas de referências de histórias melhores, fora dos clichês. Exatamente. Sabe? Fora dos clichês, porque aí a gente pensa sempre na Carolina Dickmann ficando careca ao vivo na novela da Globo. A gente tem 500 filmes sobre pessoas, de histórias tristíssimas, ou de pessoas que morrem de câncer, ou assim, de uma pessoa extraordinária que supera um câncer e tal. Tá, mas e as pessoas comuns, sabe? Eu não sou uma pessoa tão extraordinária assim. Tipo, como é que fica a minha vida prática, assim? Como é que eu vou viver? Como é que é tratar um câncer? Então, eu penso muito nisso como jornalista quando eu vou fazer uma abordagem de câncer, sobretudo de câncer de mama, que eu tive uma vivência, né? Então, assim, de procurar trazer um pouco mais de realidade de uma maneira construtiva, sabe? Porque é importante a gente falar de prevenção, porque é sempre o que salva as pessoas, né? Diagnóstico precoce. Eu só tô aqui porque eu tive um diagnóstico muito precoce, mas não é só a prevenção, sabe? Tá bom. Você faz o diagnóstico precoce e depois que você já tem esse diagnóstico, sabe? Quais são as perspectivas e tal, fora do clichê. Então, Júlia, você conseguiu identificar a doença bem no inicinho com um exame de mamografia normal, de praxe? Foi por acaso, né? Foi por acaso. Tá tendo agora, os meus médicos sempre me diziam que de uns tempos pra cá, estavam tendo muitos casos como o meu, de mulheres mais jovens, sendo diagnosticadas, tipo, porque a faixa era de 50 para cima normalmente. E aí eu tava em casa, assim, assistindo televisão e fui virar de posição, sabe? E senti um volume, assim, no meu seio. E aí eu fiquei cabreira e apalpei e tal, e fiquei com aquilo na cabeça e falei logo com a minha médica, com a minha ginecologista. E no dia seguinte ela me atendeu e aí a gente começou a fazer exames que realmente eu só tive confirmação do diagnóstico com a biópsia. Não foi uma coisa que deu para ver na mamografia só. Então é isso, tem que investigar, né? Eu acho que é importante bater na tecla de que qualquer coisa diferente no seu corpo é uma coisa para se ter atenção.
né? Exatamente. E aí eu chamo a doutora Estela para esse bate-papo, né, doutora? Porque o caso da Júlia representa inúmeras mulheres, né? Aos 35 anos, diagnosticada com câncer de mama, mas teve essa consciência de conhecer o próprio corpo e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, vou procurar um médico o mais rápido possível, né? A gente tem uma porcentagem alta de pacientes com câncer de mama mais jovem. Tem um estudo que mostra que, embora o Ministério da Saúde oriente que o exame seja feito a partir dos 50 anos, 42% das mulheres no Brasil têm câncer antes dos 50 Olha anos. só. É quase metade. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Radiologia e de Ginecologia já orienta, através de um consenso, já há alguns anos, que seja realizado a partir dos 40. Então, existe essa diferença, mas quando a gente fala de rastreamento, é onde está o nosso problema. 60% dos casos no Brasil são diagnosticados em estágios mais avançados. Então, o que a gente atribui isso? Uma das coisas assim, que é indiscutível é a falha no rastreamento, que não é o teu caso, porque você teve uma alteração e foi atrás. Mas muitas mulheres poderiam pegar isso muito antes, porque já estariam, então, nessa faixa etária de fazer o rastreamento e não procuram. E às vezes identificam, mas têm medo. Justamente, eu acho que o tabu que tem em torno do câncer também é um fator que complica muito, porque as pessoas falam assim, eu não vou procurar, porque quem procura acha e tal. E a melhor coisa que pode acontecer quando você tem um diagnóstico é procurar e achar, gente. Exatamente. Porque é a única maneira de tratar, né? Então, todo esse tabu, essa coisa de sentença de morte, o medo, medo, eu acho que afasta muito, né? Mas muito é disso que você falou, que a gente vê pessoas importantes, pessoas conhecidas que divulgam, mas aquele dia a dia, a grande maioria das pacientes ficam curadas. Inclusive isso que a gente fala assim, você tocou, né? Eu não posso dizer curada. Eu falo para minhas pacientes, hoje você não tem câncer, para mim você está curada. Você não tem mais a doença no seu corpo. Você tem que entender que você hoje está curada. Pode eventualmente acontecer alguma coisa lá na frente, até pode. A gente não tem como lidar ou como controlar tudo isso. Mas hoje você não tem câncer, então para mim você está curada. Então eu vou falar agora daqui para frente só curada. Inclusive, a Marília vai falar isso melhor pra gente, mas eu acho que essa postura que a gente tem, isso melhora a autoestima, melhora a tua percepção e a tua postura em relação à doença, que você não tem mais, mas que você lida com ela. A mulher nunca mais vai fazer um exame e vai reagir do mesmo jeito, porque tem medo, né? Porque sempre existe um pequeno estresse. Mas a forma como a gente se coloca diante disso muda completamente. Você dizer, eu estou curada, a cabeça da gente muda muita coisa no corpo da gente. Eu acho que é por aí, sim. A gente tem que ter uma postura diferente e acreditar, sim, que você está bem, que você fez o tratamento, você fez a sua parte. Né? A gente não tem como controlar tudo, mas você fez a sua parte. Doutora Marília, esse acompanhamento também da psicologia clínica a mulheres que foram diagnosticadas, que estão no meio do processo do tratamento, que a gente sabe que em alguns casos, quando é descoberto um estágio mais avançado, a paciente sente um pouco mais isso fisicamente. De que forma a gente pode trabalhar a mente dessa mulher para ela conseguir fazer o corpo são, mente sã, sabe? Essa duplinha que funciona, né? Como a doutora falou. Sim. Na verdade, cada mulher vai enfrentar de uma forma, né? Devido a diversos fatores, né? Personalidade, inclusive. Tem aquelas que encaram de uma forma mais fácil, mais tranquila, e outras que entram num processo de negação que acaba dificultando muito o tratamento, né? Então, quanto antes o diagnóstico, quanto antes o tratamento, melhor, né? Uma coisa que a Júlia falou que foi muito importante, que é esse distanciamento de pessoas que a gente tá tão longe da gente, que estão passando por isso. Então, grupos de apoio, o apoio psicológico individual para esse sentimento de pertencimento. Né? Eu não sou a única, eu não sou diferente, isso é muito importante. E algo que a gente precisa ressaltar, Cris, é o apoio da família também. A família ter um apoio, né, emocional, porque ela vai ser muitas vezes o suporte dessa mulher. E principalmente o companheiro. Nossa, né? Então, assim, crianças pequenas, filhas, mulheres, elas precisam ter um entendimento e precisam desse acompanhamento também. A depressão, por exemplo, não é incomum em mulheres, né? No tratamento de um câncer de mama. Então, estar atento a sinais, né? Ser o apoio dessa mulher é muito importante. E algo que eu falo muito é que
A aceitação ajuda no enfrentamento. E quando eu falo em aceitação, não significa gostar, não significa Sim. concordar com aquilo, mas significa que é aceitar a realidade como ela é, né? Sim. E quando eu falo em questão de aceitação, eu dou o exemplo da pandemia. Ninguém gostava, ninguém concordava, ninguém estava feliz em estar em casa sem poder ver os familiares, ter que sair só de Isolado. máscara. Eu fiquei Sim. grávida, eu não tive minha família aqui na minha gravidez, né? Fiquei grávida na pandemia, ninguém estava feliz. Mas a gente aceitava. A gente saía de porque é a máscara, a realidade gente se que tem, cuidava. né? É realidade. Então, quando eu aceito a realidade como ela é, eu paro de lutar contra. Sim. Né? O meu diagnóstico foi durante a pandemia. Então, eu enfrentei todo o tratamento durante a pandemia. Parte dele com a Olivia, inclusive. A Olivia é uma santa. Gente, eu falo com ela também. E uma coisa importante que você falou foi sobre isso, né? Essa base de apoio que você encontra em outras mulheres doentes e que na época, como eu não podia ver ninguém, coincidiu de, infelizmente, eu ter amigas próximas e conhecidas que tiveram diagnóstico também. Então, mais ou menos na mesma faixa etária que eu, que confirma a estatística. Sim. E na internet, né? Tipo, eu ia ver no Instagram, assim, e tinha mulheres diagnosticadas na mesma época que eu e tal. E isso dá uma sensação de pertencimento. Sim. E de ver como as pessoas estão lidando com aquilo. Sim. Então, é realmente muito importante. E tem um dado horroroso, que eu acho que é da FEMAMA, sobre outro aspecto que a doutora falou, que é essa importância do parceiro, né? Muitas mulheres, eu acho que mais de 50% das mulheres são abandonadas durante o tratamento pelos parceiros. Né? É um dado assim. Nossa, e aí ela tem que enfrentar as duas dores, né? Enfrentar a doença e enfrentar esse abandono afetivo. Exato. Que dói. Exato. E que e várias influencia questões no tratamento, né? A postura da pessoa influencia no tratamento. Exatamente. Né? Eu acho que tem uma questão que o câncer de mama tem... a mama tem esse simbolismo, né? De feminilidade, de sensualidade, de ser fonte de alimento para os filhos também, né? Então tem todo esse estereótipo que também eu acho que acaba gravando um pouco, né? Com certeza. Acaba sendo uma coisa solitária, assim, porque você tá se afastando, inclusive, da mulher que você era, como você se reconhecia. Então, é muito... Uma busca, uma Exatamente. nova busca. Exatamente. Por isso que o diagnóstico precoce, quando a gente fala de prevenção, fala de mamografia, fazer exame todo ano não evita que a gente tenha câncer de mama. Mas o diagnóstico precoce preserva a mama. Então, por mais que a gente tenha reconstruções, ou cada vez melhores, enfim, o fato da mulher conseguir preservar a mama fala muito sobre a feminilidade dela. Sim, sim. E agora a Olivia também, que está aqui com a gente, ela é fisioterapeuta especialista em oncologia. Olivia, eu queria que você falasse um pouquinho também pra gente qual que é a importância do processo da fisioterapia na qualidade de vida da mulher, na mulher que está enfrentando esse processo do tratamento, como é que funciona na prática? Certo. A gente tenta reabilitar essa paciente e aí também vem a importância do diagnóstico precoce, né? Quanto antes seja feito esse diagnóstico, menor vai ser o impacto da cirurgia e menor vai ser o nosso trabalho, o trabalho da fisioterapia, porque a gente vai reabilitar essa paciente, só que quanto menor for a cirurgia, melhor, mais rápido essa paciente vai retornar com o movimento, um tratamento mais eficaz, menos doloroso. Júlia? Nossa, sim. Vocês se conheceram nessa época? Sim, a Olivia foi a indicação do meu cirurgião plástico e eu tinha feito já a primeira cirurgia e que preservou a mama e fui fazer rádio. E aí eu fiz fisioterapia com outra profissional e tal. Só que a rádio foi o meu fim, assim. A rádio acabou com a minha pele, foi muito agressiva. Era uma aparência de queimadura mesmo, então eu tive que tirar a prótese e aí depois eu tive que retirar a parte da pele também, então eu tive que fazer uma reconstrução total. E aí eu cheguei na Olivia antes dessa cirurgia, né, Olivia? E foi impressionante, assim, essa segunda cirurgia, eu fiz todo o preparo e tal, como a pele que tava queimada mesmo, né, porque a queimadura da radioterapia,
como que isso foi melhorando com a fisioterapia, com drenagem, com laser, né? Por isso que eu falo, Olivia, infinitos recursos, né? Muitos recursos. Porque as pessoas acham que a fisioterapia está só ligada ao movimento, né? E dentro da oncologia, a gente atua dentro da quimioterapia, minimizando os efeitos da quimioterapia, minimizando os efeitos da rádio. A gente consegue evitar com que a rádio queime a pele daquela paciente. Exatamente. Né? Só que isso é muito pouco divulgado, porque a fisioterapia ainda está naquela ideia de que é só recuperação de movimento, e não é assim. Então a gente consegue, né? Igual no caso da Júlia, a gente conseguiu fazer um trabalho com a pele dela para nova cirurgia, trabalhar aquela pele que foi irradiada, né, que fica uma pele completamente diferente, uma pele de difícil aceitação, né, de prótese, enfim. Então a gente consegue fazer todo esse trabalho, não só de movimento, né, durante todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Tem muitas possibilidades. Teve também uma parte que foi muito importante de respiração, né, Olivia? Porque um dos efeitos, e é um dos efeitos mais difíceis de conseguir tratar, né, a fadiga, porque não tem um remédio que você toma, o remédio é se exercitar, mas às vezes você tá com tanta fadiga que você não consegue nem se exercitar. E aí afeta a respiração e tal. Então tinha uma parte respiratória que foi muito... Pra mim foi muito importante também. Tipo, conseguir subir um lance de escada sem achar que eu tinha corrido uma maratona, sabe? Então, isso é uma coisa também que eu acho que é muito importante tá na comunicação que se faz sobre o câncer, sabe? Tipo, esse tratamento universal. Tem fisioterapia, tem psicologia, tem dentista, tem muita coisa que as pessoas precisam saber. Agora, a doutora Estela, nós somos leigos no assunto, né? A gente sabe que radioterapia é uma forma de tratamento e a químio é outra forma de tratamento. Dá para a senhora explicar pra gente a diferença entre elas? Assim, quando a gente fala em câncer de mama, o que a gente pensa, né? A gente trata o câncer de mama para a paciente viver, e de preferência viver bem e muito tempo, e ter qualidade de vida, né? Então, quando a gente escolhe o tratamento, ele é baseado em fator de risco daquela doença recorrer, né? Dela voltar em 5 anos, vamos supor, de ter recorrência. Então, a gente tem o tratamento local e o tratamento sistêmico. Quando eu faço o tratamento local, eu estou me referindo à cirurgia e à radioterapia. Quando eu falo de tratamento sistêmico, eu estou falando de drogas, tanto via oral como a quimioterapia, droga-alvo. Hoje a gente tem uma infinidade de medicações que a gente tem como usar no tratamento do câncer de mama, e isso vai depender do tipo de tumor, da imunistoquímica da paciente, do status performance dela, né, de como é que ela pode reagir àquela medicação. Mas a diferença é basicamente isso. A quimioterapia a gente prescreve para paciente que tem um risco maior daquela doença recorrer. Então, paciente jovem, dependendo do tamanho do tumor, se tem comprometimento axilar ou não, do subtipo imunistoquímico, as pacientes que têm um risco maior de recorrência, elas vão se submeter à quimioterapia, porque a gente sabe que aquilo vai ter benefício para ela. A radioterapia, hoje em dia, a gente faz, sempre que a gente não tira a mama, a gente faz radioterapia. Alguns casos ela pode ser omitida. Hoje a gente tem trabalhos mostrando o descalonamento, aquelas pacientes que não teriam tanto benefício, então a gente pode omitir. Normalmente são pacientes mais idosas, em que o benefício é muito pequeno, e aí quando a gente pesa o risco-benefício, não faz tanta diferença. Mas basicamente é isso. A radioterapia é um tratamento local, depois da cirurgia, e a quimioterapia é um tratamento sistêmico, no intuito de não deixar a doença espalhar para outros órgãos e aí virar uma doença metastática, né, que a gente chama. Sim, sim. Agora, doutor Marília, quais são... Eu vou entrar mais a fundo agora, gente, na questão dos sentimentos, né? A gente falou tecnicamente também a diferença entre a químio e a rádio. Quais são os sentimentos mais comuns das mulheres durante essa jornada? Então, o que você percebe? É muito individual, né? Cada mulher, ela enfrenta de uma forma muito particular. Mas, assim, a questão da raiva, ela tá muito associada, né, com o diagnóstico. Muitas vezes ela pensa que é uma punição, que é um castigo, né? Porque, como eu falei anteriormente, a questão da mama, ela tem uma particularidade, né? Porque é o órgão onde a mulher... É a parte onde a mulher, ela se sente feminina, né? Onde tem a questão do alimento e tal. Mas, como eu falei, eu sou muito a favor de acolher esses sentimentos de início, sabe? Deixa a pessoa digerir, deixa ela sentir raiva, deixa ela sentir tristeza. Outras pessoas com o fator da personalidade, né, mais positivo vai encarar de uma forma diferente.
mas acolher esse sentimento, né? Eu falo muito de sentimento no consultório, porque hoje as pessoas estão muito querendo entender os sentimentos, eu acho isso muito legal, e cada sentimento, cada emoção tem uma função, né? Cada emoção comunica alguma necessidade pra gente, né? São fases, são né? São fases. Não adianta uma pessoa que neste primeiro momento não reconhece o diagnóstico encarar com otimismo. Isso não vai ser genuíno, isso não vai ser verdadeiro, né? Então o apoio emocional realmente, o psicológico é muito importante para isso, para esse início, para o enfrentamento da doença, né? Para aceitação. E como eu falei, aceitar não é concordar, não é gostar, é aceitar a realidade como ela é, porque a partir do momento que eu aceito, eu tenho ferramentas, eu enfrento de uma forma diferente, né? Não, eu acho que hoje cada vez mais também as mulheres estão procurando se enfrentar, se questionar. E isso é um ato muito corajoso, né, Júlia? Eu acho que é um momento de descoberta também, que elas vão... E também, assim, não sei nem se é tanto coragem, não. Eu acho que é muito... que a gente... Eu acho que as pacientes ouvem muito isso, né? Nossa, que coragem e tal. Mas, assim, qual era a minha opção, sabe? Era essa ou não me tratar. Então, assim, acho que eu vou lá, então. Mas eu acho que é isso. Eu não me lembro de ter tido, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu não me lembro de ter tido aquele momento assim, o meu chão caiu e tal. Tipo, não caiu. É avassalador, mas eu lembro que no início do diagnóstico eu virei uma chave de ficar muito pragmática. Assim, tipo assim, tá bom, o que eu preciso fazer agora? Eu fiquei, tipo, pirada do que eu precisava fazer, correr com esses exames e resolver, né? Tipo, e tal. qual é o próximo passo? Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que tem gente que cai num limbo de ficar se questionando. Mas por quê e tal. Tipo, eu não fiquei assim. Teve outros momentos horríveis. A fase que da rádio, que foi uma coisa que me abateu muito fisicamente, emocionalmente, foi a época que eu tava pior emocionalmente, assim, eu acho. Mas você vai fazer o quê também, sabe? Eu acho que uma das coisas que é mais difícil, assim, pensando emocionalmente, psicologicamente, é porque você não tem escolha. Você não tem escolha, várias vezes. Então, assim, você vai ter que lidar com a doença e com com tudo que ela traz, de efeito colateral e tal, você vai ter que lidar com aquilo. Às vezes você vai lidar bem, às vezes você vai lidar mal, e é o que tem, sabe? Então, e é claro que eu também só consigo falar isso agora, né? Tipo, analisando. Não, e você tá falando assim, pelo menos aqui com a gente, de uma forma bem leve e natural, né? Então, hoje você consegue também tocar no assunto de maneira que não... né? Exatamente. E assim, mas uma coisa também que eu acho que eu tive um pouco de maturidade, que eu nem esperava que eu tivesse, foi isso, sabe? De saber assim, gente, eu tô passando por isso aqui e não vão ser todos os dias horríveis, sabe? E eu odeio essa coisa de positividade muito tóxica, sabe? Tipo assim, não, já deu certo, sabe? E eu entendo que as pessoas vão falar isso na melhor das intenções, mas o já deu certo me matava. Tipo assim, como que já deu certo, meu amigo? Eu tô no meio do tratamento. Eu tô aqui, tipo, não tô aguentando um gato pelo rabo, não tem um fio de cabelo na minha cabeça. Você tá falando que já deu certo? Não deu, né? Tipo, vai dar, eu acredito. Mas assim, eu acho que falta também instrumento, informação para as pessoas acolherem melhor os pacientes, sabe? Como falar. Dentro de uma perspectiva mais real, sabe? Porque não é você. só ser positivo. É importante ser positivo, mas ser mais empático não é a palavra, sabe? Mas assim, mais realista mesmo. Exato, realista. E aí entender que as pessoas ficam com raiva e que as pessoas que estão doentes, elas ficam com raiva, elas ficam cansadíssimas, elas não querem que você tenha pena delas o tempo todo, elas têm dificuldade, a maioria das vezes, principalmente mulher, né? Muita dificuldade de ser cuidada, sabe? Principalmente as mães, sabe? É muito difícil você virar essa chave de precisar ser cuidada. E eu acho que faltam ferramentas para as pessoas compreenderem isso. E que não é culpa delas. Sabe? Sim. É uma doença, é muito estigmatizado. Muito, com certeza. Câncer é sinônimo de morte. Hoje não é assim, né? Hoje avançou muito. Hoje é bem diferente. Mas sabe uma coisa que eu escutei de uma paciente, eu nunca mais esqueci. A paciente falou assim pra mim, doutora Estela, você deve me procurar
pelo WhatsApp e tal, ela falou assim, doutora Estela, eu vi que a senhora publicou um negócio de depressão, de ansiedade e tal, e eu queria falar uma coisa. Quando eu estava fazendo, e eu me sinto culpada por isso, olha só, quando eu estava fazendo tratamento, eu passei muito bem pelo tratamento, eu fui otimista, eu me relacionei bem com a minha família, eu estive presente com meus filhos, eu encarei a doença, eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. E aí, agora que acabou, que eu tô curada, eu tô em depressão, e eu não me sinto no direito de ter essa depressão. Então, o que a gente vê muitas vezes? Quando acontece aquele turbilhão do diagnóstico, a família se mobiliza, os amigos se mobilizam em função daquela mulher. Então, às vezes, uma irmã que mora longe vem ficar junto, vem cuidar do filho, vem a mãe, aí acaba o tratamento. Cada um volta pro seu lugar. E nem sempre a mulher encontra o seu lugar de novo, entende? Sim. Dentro da família, às vezes dentro do casamento, dentro do trabalho dela. Então, é por isso que essa rede de apoio é tão importante e a gente ouvir a paciente. Sim. Porque às vezes numa consulta, você não pode fazer uma consulta correndo, você tem que ouvir a paciente. Às vezes a paciente está bem, ela não está com dor, ela já tratou, ela só quer conversar. E aquilo ali é o tratamento dela. Então, às vezes, você faz muita diferença para ela ouvindo ela. Então, aquilo ali faz muita diferença. E às vezes a paciente, ela tem essa sensação e ela se culpa, porque alguém chega e diz assim, não, mas você tá bem, você tem que agradecer que você tá bem. Como se a pessoa não tivesse o direito de se sentir Não, e de sentir as consequências de tudo aquilo que ela passou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. E tem uma questão também, a Marília falou sobre esse lance de você se perguntar assim, por que eu no diagnóstico e tal, uma coisa que às vezes pode ter raiva e uma negação, mas tem um outro reflexo que é assim, você vê as pessoas morrendo, as pessoas tendo recidivas e falar assim, gente, mas por que eu tô aqui curada, sabe? Tipo assim, uma culpa de sobreviver, sabe? Se você procurar na internet, nas redes sociais e tal, tem muitas pacientes que relatam isso, sobre essa culpa do sobrevivente, sabe? De, tipo assim, e é uma angústia de ficar, de não compreender, sabe? Tipo assim, gente, mas por que pra mim foi fácil, sabe? E tipo, de diminuir as próprias dores e tal. Ou seja, você tem que ter um amparo porque a cabeça fica... Nossa, imagina. É completamente mexida, sabe? Então é importante ter pessoas que vão te acolher na vida, né? Não é isso, tipo, não, agora tratou, tá ótimo, saúde, vai lá encarar a sua vida. Não, sabe? E como não deve ser em situação nenhuma, né? Eu acho que é lembrar também que você terminou o tratamento, mas os tratamentos continuam. Sim, o psicólogo tem que continuar. O tratamento me trouxe uma diminuição de libido. Poxa, então vamos procurar um fisioterapeuta especialista na área, fazer um tratamento para isso, né? Eu preciso de um psiquiatra, vamos tratar. Pedir ajuda. Pedir ajuda, mesmo depois, igual essa sua paciente, né? Tudo bem, o câncer passou, ela viveu, superou, mas fica algo ali e precisa ser tratado também, né? É uma continuidade, né? Isso. É uma continuidade. Agora, doutora Marília, qual que é o tipo de apoio psicológico que você recomenda para mulheres que estão enfrentando um tratamento duradouro de câncer? Pega um pouco da linha da terapia cognitivo-comportamental, ou o que eu estou perguntando não tem fundamento, ou é só mesmo uma terapia para você escutar mais a paciente? Como que funciona? É diferente de outros tipos de terapia? Então, hoje em dia, o que a gente, né, o que a ciência fala, né, diante dos estudos, é que a terapia cognitiva comportamental ela é padrão ouro, um tratamento de muitas questões, né, transtornos de ansiedade, que hoje está muito prevalente, transtornos depressivos, etc. Então, a gente utiliza, né, dessas mesmas técnicas, dessa mesma abordagem para pacientes em tratamento de câncer também, né, e muitas vezes elas querem ser ouvidas, elas querem ser acolhidas, né? Elas querem falar daquilo que muitas vezes elas acham que está saturado em casa, né? Então, é uma busca, né, de quem eu sou, além disso. Muitas mulheres, elas deixam de trabalhar, então quem eu sou fora do trabalho, né? E o papel em casa, de mãe, de esposa, né? Tudo fica muito abalado. Né? Então, é uma reconstrução, né, Júlia? Da mulher como um todo, né? De eu acho que você vai ser... outro relato que eu vejo, que eu me identifico muito, é isso, né? Existe também, mesmo quando tudo dá certo,
tem um luto da mulher que você foi, sabe? E que isso é muito pouco compreendido, muito pouco compreendido, porque eu nunca mais vou ser a pessoa que eu fui antes do câncer, assim, por questões práticas, porque agora eu faço um zilhão de acompanhamentos, porque isso me transformou enquanto pessoa em diversos níveis, enfim, em diversos fatores. Então, e você tem que ir vivendo aquele luto enquanto você já tá sendo outra pessoa, sabe? Então é algo que a gente tem que ficar atento com isso e tudo bem, sabe? Tudo bem você sentir esse luto da pessoa que você era. Eu sempre falo assim, não, eu passei tanto tempo da minha vida com tantas questões pessoais e quando eu gostava de mim, eu acabei, sabe? E fica assim, eu nem queria ser aquela pessoa de antes, não. Eu só queria que ela tivesse durado um pouquinho mais. Mas... E é isso, né? Também eu sou muito pé no chão com as coisas. Isso faz E assim, o distanciamento agora também me ajuda a ver tudo com mais clareza. Mas eu acho que é fundamental você ter recursos para lidar com isso e reconhecer as coisas enquanto elas estão acontecendo, sabe? Para não ter um efeito maior do que vai ter, sabe? Não dar as coisas o tamanho que elas têm. Sim, exatamente. Gente, parece que a gente está conversando há pouco tempo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Nossa. Mas foi muito prazeroso conversar com vocês, foi acolhedor. Cada uma na sua especialidade pode contribuir sem dúvida para o nosso ouvinte, para o nosso internauta que está acompanhando. E eu convido você também na internet para compartilhar suas histórias inspiradoras de superação, da importância de se cuidar, de se identificar, de fazer desde um autoexame, conhecer ali o seu próprio corpo, como a Júlia exemplificou. Opa, tem alguma coisa de errado. E procurar ajuda profissional. E eu queria agradecer muito a presença da doutora Estela Laporte, mastologista, da doutora Marília Milanes, psicóloga, da Olívia Campos, também fisioterapeuta especialista em oncologia. Obrigada demais por vocês terem vindo aqui, compartilhado com a gente os conhecimentos. Júlia está aqui em casa, obrigada demais. Tamo junto. Você já faz parte aqui da Rádio Transamérica. E a você, ouvinte internauta que está acompanhando a nossa programação, muito obrigada, viu? E mandem mensagens pra gente, compartilhem histórias também, que a gente possa seguir junto nesse desafio que é viver e viver com qualidade de vida. Gente, obrigada. Obrigada. Até a próxima, né? Por favor. Vamos nessa? Entrevista do dia, na Rádio Transamérica